Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Beber aqui a minha água, esperar enquanto as pessoas entram, quer dizer, né? Já comecei falando errado. Pessoal, hoje o nosso tema é cuidado com o que você se alimenta. Igual eu falei, a gente tá aí num propósito de 40 dias, onde nós estamos falando sobre temas que vão contribuir para que nós consigamos transbordar mais de Deus. E hoje o nosso tema é sobre cuidado com o que você se alimenta. Eu já vou logo adiantando, fazer aqui um spoiler e dizer que eu não sou nutricionista e a minha intenção não é passar nenhuma receita para você. Então, se você caiu aqui de paraquedas, a recomendação é que você fique, mas já vai sabendo que a gente vai falar sobre alimentação no ponto de vista do cristianismo e do ponto de vista do nosso ser de uma forma completa. Mas antes disso, a gente precisa entender primeiro, pessoal, isso aqui é muito importante. A gente precisa entender primeiro o conceito de alimento. O que é um alimento? Porque muitas vezes a gente pensa no alimento sendo a comida, aquele pudim, né? Aquele pudim assim com calda, aquele bolo de chocolate com cobertura de chocolate, que já tem muito tempo que eu não como, que deu vontade agora. Aquela lasanha, quando a gente pensa assim, aquele alimento, o que é alimento? Aquela lasanha que eu comia poucas horas atrás, e a gente pensa só naquilo que a gente coloca na boca. Alimento é aquilo que a gente coloca na boca. Se você for perguntar para uma criança o que é um alimento, ela vai dizer isso, assim, ó, alimento é aquilo que eu coloco na boca e mastigo e engulo. Só que eu gostaria de dar uma definição um pouco mais abrangente sobre o que é um alimento no meu ponto de vista. Claro, isso aqui é a minha opinião, e se alguém discordar, esteja à vontade para colocar aqui nos comentários. Eu vou estar lendo e não tem problemas nenhum em reconhecer algum erro, ok, pessoal? Então, vocês podem utilizar aqui dos comentários para deixar também o vosso feedback. Mas eu vou te dizer qual que é o meu conceito sobre alimento. Alimento é tudo aquilo que a gente coloca dentro do nosso ser, que por sua vez vai gerar uma reação. Por exemplo, quando você come uma maionese estragada, você já comeu uma maionese estragada? Certeza que já, acho que todo mundo já comeu maionese estragada, porque a maionese tem aquele cheiro que você não consegue identificar numa fase inicial se tá boa ou se tá ruim, que o cheiro é mais ou menos parecido, né? Então, você já comeu uma maionese estragada? A maionese estragada vai gerar no seu corpo uma reação negativa, que é diferente de uma maionese boa, que vai gerar uma reação positiva, de certa forma, né? Então, quando nós colocamos algo dentro do nosso corpo, aquilo vai ter uma reação. Vamos ter mais proteínas, vamos ter mais vitaminas, vamos ter mais aminoácidos, etc e tal. Eu não percebo muito de biologia, mas eu tenho assim uma noção de que cada alimento que a gente coloca dentro do nosso corpo vai depois passar pelo esôfago, pelo estômago, e chegar no restante dos órgãos, e ali vai subtrair, os órgãos vão subtrair alguns componentes, e esses componentes vão gerar uma reação no nosso corpo. Só que o ponto que eu quero chegar não é me deter em relação à parte do corpo. Embora cuidar do corpo seja muito importante, cuidar da alimentação é muito importante. A Escritura fala que nós somos templos do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então isso quer dizer que é o meu trabalho, o seu trabalho, o meu dever, o seu dever, cuidar do nosso corpo. É muito importante. Só que nós não podemos ser pessoas que pensam apenas no corpo. Nós somos um ser composto por espírito, alma e corpo. Então não faz sentido você cuidar e pensar na alimentação apenas do corpo. Porque lembra, o que é uma alimentação? Alimentação é tudo aquilo que você coloca dentro do seu ser que vai produzir uma reação. Isso quer dizer que existem outras formas de alimentação, existem outras formas de você se alimentar, existem outras formas de você colocar algo dentro do seu ser que vai gerar uma reação, uma coisa diferente, uma forma diferente, um método diferente
de apenas a ingestão de alimento. Aliás, quando a pessoa está fraca, ela recebe a alimentação através do soro. Logo por aí você já consegue chegar à conclusão de que você não vai apenas alimentar através da boca. E o ponto em que eu quero chegar é que, como nós somos um ser triuno, né? Espírito, alma e corpo, isso quer dizer que tudo aquilo que chega no nosso ser, seja através dos olhos, seja através dos ouvidos, através da respiração, é uma forma de nos alimentar. E a gente vê, às vezes, as pessoas... Agora a gente está na altura de verão, aqui onde eu moro. E é aquela época onde o pessoal gosta de exibir o corpo, né? Muita gente gosta de exibir o corpo. E mostram, de certa forma, que estão cuidando do seu corpo, e que valorizam o corpo, e que alimentaram bem, e que fizeram exercício, e que estão na dieta. Aí querem mostrar o corpo, porque aquilo para elas tem muito valor. E muitas vezes, quando você vai ver, muitas dessas pessoas que valorizam muito o corpo e exibem muito o corpo são pessoas que têm problemas na alma. Pessoas que têm problemas no espírito, porque são pessoas que estão vazias ali e elas precisam suprir essa carência e tentar mostrar que elas têm valor, um valor que elas não têm, né? Eu gosto de pensar de uma forma bem polêmica, e talvez algumas pessoas vão me odiar depois de ouvir isso aqui, mas a única diferença dessas pessoas que exibem o corpo seminu na internet em relação a pessoas garotas de programa, a única diferença é a contrapartida. Porque antes, as garotas de programas recebiam dinheiro, hoje em dia recebem like, comentários, ou seja, é uma troca. Através do meu corpo, eu tenho um benefício. Antes era dinheiro, agora é like. Qual que é a diferença para uma garota de programa? Nenhuma. Para mim não tem nenhuma diferença. Então, quando a gente vai ver esse tipo de pessoa que valoriza muito o corpo, e exibe muito o corpo, seminu na internet, aí posta lá a foto da bunda, aí tira a camisa, mostra foto sem camisa, olha os meus músculos, olha os meus tríceps, olha os meus quadríceps, olha não sei o que mais, eu não sei o nome, igual eu falei, não percebo de biologia. Quando a gente vai ver pessoas que focam muito nisso, pessoas que dão muita atenção a isso, a gente chega à conclusão que muitas delas estão focando a energia que elas poderiam estar focando nessas outras duas áreas, elas estão focando apenas numa, que é no corpo. Elas acham que aquilo é a única coisa importante, elas se esquecem que nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. É correto, igual eu falei, você cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você está pecando se você não cuidar do seu corpo, sabia disso? Se você não cuidar do seu corpo, você está pecando. Porque você não está cuidando daquilo que Deus te deu. O seu corpo é a única coisa que vai te acompanhar até o último segundo da sua vida. Então por que você vai negligenciar, tendo uma alimentação ruim, comendo besteira, engordando, ou muito magro, não buscando ter massa muscular? Não é para ficar fortão, mas é para você ter saúde. Lembra? O seu corpo é a única coisa que vai te acompanhar até o último segundo da sua vida. Cabelo cai e vai sendo sempre renovado. Dentes caem também. Unha vai crescendo, você vai cortando e cresce de novo, cresce de outro. Tudo vai sendo renovado. Mas o seu corpo, de uma forma geral, vai te acompanhar até o último segundo da sua vida. Então, quando você tiver velhinho ou velhinha, você vai precisar ter um corpo forte, um corpo saudável. Então isso começa hoje com uma boa alimentação. Mas essa alimentação, lembra, você não pode focar apenas no corpo. Você tem que lembrar que você tem uma alma e você também tem um espírito, além de ter um corpo. Agora, a questão é, se o nosso corpo é alimentado através de, por exemplo, soro, através da respiração, sabia disso? Quando você respira um ar, de certa forma, você está alimentando o seu ser, está alimentando o seu corpo. Aquele ar passa pelas suas narinas, vai para os seus pulmões, depois lá nos alvéolos existe uma troca
do oxigênio pelo sangue, aquilo passa pelo coração e aquele oxigênio que você respirou, de repente já está chegando em todas as suas células ao redor do seu corpo. É uma forma de alimentar. Então, se o nosso corpo é alimentado dessa forma, como que a nossa alma e o nosso espírito vai ser alimentado? Na minha opinião, através daquilo que a gente ouve, através daquilo que a gente vê, através do ambiente em que nós estamos inseridos. Coisas que muitas vezes a gente negligencia, porque a gente tem aquela perspectiva, não, alimentar é só através da boca. Não, alimentar vai muito além de apenas pela boca. Agora, entrou aqui, saiu. Tinha entrado aqui um mosquito, já saiu. Pessoal, tudo aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, tudo aquilo que a gente coloca pra gente ouvir, está entrando no nosso ser. Lembra? Alimento é tudo aquilo que entra no nosso ser, que vai gerar uma reação em quem nós somos. Você acha que as músicas que você ouve, os filmes que você vê, as imagens, os vídeos, etc., você acha que isso não tem nenhuma reação? Você acha que entra no seu ser e vai ser tipo um alimento que não vai reagir, não vai ter nenhuma reação? Você acha que não vai te motivar ou te desmotivar? Você acha que não vai te tornar mais forte ou menos forte? No ponto de vista espiritual, no ponto de vista emocional? É muita ingenuidade. Com certeza você já consumiu algum tipo de conteúdo, assim, talvez no cinema, talvez num café, e você ouviu aquilo, você viu, você colocou diante dos seus olhos, você se sentiu destruído, para baixo. Comenta aqui se já aconteceu com você. Então, tudo aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, está funcionando como um alimento. Já viu aquelas pessoas que passam por uma decepção, por uma traição e começam a se sentir más, né? Aí o que elas fazem? Elas entram para dentro do quarto, colocam aquela música sertaneja, da sofrência, e começa a ficar ainda mais triste. Ai, minha vida! Ai. Aí a pessoa foi traída e ela coloca uma música de traição e fica ainda mais triste, fica naquele ciclo. Eu acredito que o demônio deve olhar para essas pessoas assim de longe. De longe, o demônio olha essas pessoas de longe, com um caderninho na mão e com uma caneta anotando, aprendendo. E fala assim, não, eu vou aprender. Nem eu cheguei a tamanha burrice. Não, nem eu pensei nisso. Quando a gente passa por uma situação negativa, nós precisamos ir contra isso. A Escritura fala que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É você não ter esperança, você pensar que algo é impossível, você sentir algo, mas você no fundo crer que Deus está no controle da sua vida. E por isso você crer nele, confia nele e sabe que ele é fiel, e ele é sempre fiel. Se ele cuidou da sua vida antes, ele pode cuidar agora e depois. Se ele foi fiel no passado, ele continua sendo fiel hoje e depois. Se ele fez milagres, prodígios e maravilhas no passado, Deus pode fazer hoje de novo. Existe esperança e a gente precisa crer mesmo quando a esperança acaba. Crer contra a esperança. Mas algumas pessoas fazem o contrário. Elas passam por uma situação negativa e elas vão fazer algo que vai potencializar ainda mais aquela situação negativa. Desculpa, é burrice. É burrice. Igual eu falei, o demônio deve olhar para você e falar assim, não, com essa pessoa aqui eu tô aprendendo. Nem precisa fazer nada, às vezes a gente espiritualiza tudo, às vezes é mesmo a nossa forma de pensar. Em vez de agirmos contra a esperança, estamos agindo para potencializar algo negativo. A Escritura fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Gálatas, capítulo 5, diz que uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Então, quando o diabo consegue colocar na sua mente, mandar uma sugestão, né? Que lá em Efésios, capítulo 6, diz que o diabo lança dardos, sugestões. Pensa isso, pensa aquilo. Fica triste agora do nada. Não tem motivo, mas fica triste do nada. Fica depressivo aí do nada. Fica para baixo do nada. Sente-se
inferior do nada. Vai dando sugestões. E a pessoa parece que não tem discernimento. E ela não para pensar, por que eu tô triste do nada? Por que eu tô depressivo do nada? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô me sentindo opressivo? A pessoa tem que questionar. E o que ela faz, a reação, não pode ser, eu vou aderir a isso. Essa é a minha vida, é isso que eu sinto. Vou colocar uma música que é para potencializar o meu fracasso e vou perder a minha alegria. Não, a gente não pode fazer isso, a gente tem que crer contra a esperança, a gente não pode perder a alegria. Se a alegria é uma característica do fruto do Espírito, conforme eu creio que é e conforme está escrito na Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, o versículo, eu acho que é lá para o versículo 20, 21, 22, depois você procura. Então, se é uma característica do fruto do Espírito, isso quer dizer que é uma alegria que vem de Deus. Não é uma alegria condicionada às circunstâncias. É uma alegria que está condicionada em quem Deus é. E Deus sempre é fiel, Deus sempre é bom em todo o tempo. Ele sempre cuida de nós. Às vezes nós podemos não entender uma situação agora, mas no futuro nós vamos entender e vamos ter um coração grato, porque Deus sempre esteve presente. Ele é Deus, Emanuel. Ele não nos abandona. Lá em Isaías está escrito, ainda que uma mãe que ainda amamenta o filho, ou seja, acabou de ter o filho, ainda que essa mãe se esqueça do filho a quem ainda amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de vós. Eu tenho o vosso nome gravado em minhas mãos. Deus não nos abandona. Deus não te abandonou. Agora, diante das situações que você passa, você precisa ter esse discernimento, esse feeling, essa esperteza, essa inteligência de filtrar aquilo que você alimenta. Não apenas aquilo que você alimenta colocando na boca, mastigando, não apenas aquele pudim, não apenas aquela salada, não apenas aquela comida fitness, mas aquilo que você coloca diante dos seus olhos, aquilo que você permite ouvir. Porque tudo isso está entrando no seu ser. Lembra qual é a definição de alimento? Alimento é tudo aquilo que você coloca dentro do seu ser que vai ter uma reação, boa ou má. Então, no dia de hoje eu quero te encorajar a que você possa ser um pouco mais criterioso com aquilo que você permite que entre no seu ser. Não apenas no ponto de vista de comida, mas em tudo. Quais os vídeos você vê? Quais as imagens você coloca diante dos seus olhos? Quais as músicas você está ouvindo? Quais os áudios você está ouvindo? Quais as notícias que você procura? Há canais de televisão e canais da internet que é só coisa ruim. É só fofoca. É só notícia de crime. É só coisa ruim. Não quer dizer que você tem que ficar alienado no mundo, numa bolha, onde você não saiba do que acontece no planeta, né? Não é isso. Mas só consumir essas coisas, isso faz mal. Isso faz mal, isso é lixo. Você está colocando lixo para dentro do seu ser. E a minha pergunta é, se você coloca lixo para dentro do seu ser, como que você quer transbordar de Deus? Não dá, não dá. Para transbordar de Deus, você tem que se alimentar de Deus. E como você se alimenta de Deus? Disciplinas espirituais. Oração, leitura da Bíblia, de vez em quando jejum. Assim você está alimentando o seu espírito. Paulo fala, lá numa das cartas dele, que está na Bíblia, ele fala assim, o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, porque nenhum dos dois querem fazer o que convém, o que é bom, o que é de Deus. Agora, quem é que vai ganhar essa luta? Quem é que vai ganhar essa briga? Aquela área que você mais alimentar. Então, alimente o seu espírito, alimente a sua alma, alimente o seu corpo. Não negligencie nenhuma dessas áreas, não priorize muito uma área em detrimento de outra, não. Nós somos um ser triuno. Tudo aquilo que nós colocamos para dentro, todo alimento que a gente coloca para dentro vai influenciar em todo o nosso ser. Então, seja criterioso com aquilo que você coloca no seu ser, porque só assim você vai conseguir transbordar de Deus. Ok, pessoal? Por hoje é tudo.
Igual eu falei, durante 40 dias nós estamos aqui, todos os dias uma mensagem diferente que vai contribuir para que a gente possa ter uma noção de como que nós vamos transbordar de Deus. Então, se essa mensagem falou com você, falou ao seu coração, se Deus falou ao seu coração através dessa mensagem, deixa um comentário aqui, não importa se é hoje, amanhã, se você está vendo esse vídeo daqui 3 anos, não importa. Deixa o seu comentário aqui sobre qual área que Deus falou com você. Talvez Deus falou com você sobre uma área específica. E se você puder falar, né? Talvez seja uma área um pouco mais íntima. E talvez você não queira falar. Mas se você puder falar, deixa aqui no comentário. Porque pode ser que o seu comentário sirva de inspiração para outras pessoas. Já pensou? Você ser usado ou usado por Deus através de um comentário para inspirar outra pessoa? Já pensou que coisa boa? Pessoal, outra coisa. Se de alguma forma você sente que essa mensagem abençoou a sua vida e que pode abençoar a vida de um amigo especial ou de uma amiga, utilize aqui os botões para partilhar para esse amigo ou para essa amiga e fala assim, olha, Deus falou comigo, eu acredito que Deus também pode falar com você através desse simples vídeo, através dessa simples mensagem, ok? Eu acho que essa pessoa vai ficar muito feliz também. Pessoal, amanhã estaremos aqui de volta no mesmo lugar para falar sobre o transbordo de Deus. Então, muito obrigado pela atenção e até amanhã.